Oi, pessoal! Estamos aqui novamente para falar de história. E hoje nós vamos entender como surgiram as denominações religiosas protestantes ou evangélicas, como conhecemos na atualidade. Na Idade Média, a religião católica predominava em grande parte da Europa. Porém, algumas práticas da igreja não estavam agradando muito, dando abertura para o surgimento de novas religiões. Vamos ver como tudo isso aconteceu? Durante a Idade Média, a Igreja Católica acumulou poderes. Eram eles: econômico, na qual a Igreja era detentora de grande parte das terras da Europa, e nesse período, terra em abundância era sinônimo de poder. Segundo, político, no qual os membros do alto clero influenciavam diretamente nas decisões dos líderes políticos, aconselhando-os no que deveria ser feito ou não. Terceiro, jurídico, pois eles interferiam diretamente na criação das leis, já que era considerado uma instituição de respeito e que tinha inspiração divina. E quarto, poder social, estabelecia os padrões de comportamento moral para a sociedade, ditando como as pessoas deveriam agir, o que era considerado certo ou errado, entre outras coisas. Porém, com a crise que aconteceu na Europa nos séculos XIV e XV, fome, pestes, dificuldades econômicas, as críticas ao domínio da Igreja Católica tornaram-se cada vez mais comuns, pois as pessoas pensavam: onde está Deus e a Igreja diante de tantas calamidades? Além do mais, o Renascimento, como movimento cultural, questionou os valores medievais, baseados nos ideais religiosos católicos. Isso tudo criou um ambiente favorável ao desenvolvimento de cismas, ou seja, separações, que levaram os cristãos à reforma protestante e à criação de novas igrejas cristãs. Com o passar do tempo, a Igreja Católica começou a sofrer duras críticas. Uma delas estava relacionada ao luxo e à riqueza dos altos membros do clero e à desobediência ao celibato clerical. Toda a riqueza e poder adquiridos pela Igreja Católica durante a Idade Média garantiu sua sobrevivência, o que é justo. Mas também gerou um processo de corrupção de valores e ações por parte de alguns membros da Igreja. O dinheiro acabou servindo para manter parte do clero na vida de luxo e ostentação, cercada de conforto e desperdício, longe da humildade e da devoção pregada pelos primeiros cristãos. Alguns bispos e padres usavam roupas caras, tomavam bons vinhos, davam grandes banquetes e festas, e algumas vezes se envolviam em escândalos morais com mulheres e filhos ilegítimos, numa conduta reprovável e questionável para a época, já que, ao se tornarem religiosos, assumiam o celibato. Outra crítica era que a instituição começou a arrecadar dinheiro vendendo perdão pelos pecados em pergaminhos assinados pelo Papa, as chamadas indulgências. Em outras palavras, o fiel pagava e seus pecados estavam perdoados. Quanto mais grave fosse o pecado, maior a quantia que deveria ser paga. Eram os próprios padres que julgavam a gravidade do erro. Além do mais, criticava-se a prática de simonia. Simonia é a venda de favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bens espirituais, coisas sagradas, objetos ungidos. Eram negociados por toda a Europa. A maioria dos objetos sagrados vendidos eram falsas. Vendia um objeto qualquer, dizendo que era o espinho da coroa usada por Jesus. Um cálice dizendo que era o utilizado por Jesus na última ceia. Um pedaço de pano envelhecido, dizendo que era o manto de Maria. Já os cargos eclesiásticos eram vendidos a qualquer pessoa que tivesse dinheiro para pagar os altos preços. Não interessava para isso a formação moral ou religiosa. Por isso, muitos líderes católicos da época chegavam à chefia da igreja por pertencerem a famílias poderosas. Os padres tinham geralmente pouca instrução e nenhum preparo religioso para orientar os fiéis. Outro problema estava relacionado aos conflitos de interesses entre o Estado e a Igreja. No século XV, muitos reis passaram a ver o Papa, que era o líder de toda a cristandade, como um obstáculo ao fortalecimento do poder real. Além do mais, os reis não estavam gostando nada da saída de dinheiro de seus reinos para ir para Roma. Esse dinheiro saía em razão das taxas e tributos pagos à Igreja pelos fiéis. Por causa desses motivos, era interesse dos Estados Nacionais enfraquecer a Igreja e sua liderança. Assim, ficariam com mais dinheiro e poder. Outro conflito acontecia entre os interesses da burguesia e a pregação da Igreja.
A burguesia, que há muito vinha se desenvolvendo, estava cada vez mais poderosa economicamente, formada por grandes comerciantes, mercadores, proprietários de empresas, manufaturas, feiras e banqueiros. Esses últimos almejavam ampliar cada vez mais suas riquezas, conquistar prestígio e exercer influência política. É claro que esses interesses eram contrários aos preceitos religiosos, que criticavam o empréstimo de dinheiro a juro, que era chamado de usura, e as práticas mercantis. Todas essas práticas abusivas de membros da igreja e os interesses políticos e econômicos da realeza e da burguesia provocaram uma grande insatisfação entre cristãos de diferentes condições sociais e contribuíram para o surgimento de ideias e movimentos reformadores. Vamos agora falar sobre os mais conhecidos. Entre os maiores críticos da igreja naquela época estavam os reformadores John Wycliffe e Huss. John Wycliffe se formou em teologia pela Universidade de Oxford e traduziu a Bíblia para o inglês, a língua de seu povo, afirmando que havia um grande contraste entre o que a igreja era e o que ela deveria ser. Ele criticava, sobretudo, o acúmulo de riquezas por parte de bispos e papas e a falta de instrução dos sacerdotes. Por isso, Wycliffe, mesmo depois de morto, foi acusado de heresia e teve seu corpo exumado e queimado. Já Hus, um professor da Universidade de Praga, na atual República Tcheca, teólogo e brilhante orador, se tornou conhecido por fazer seus sermãos na língua de seu povo, tcheco, língua para a qual traduziu a Bíblia. Por seus ataques à corrupção e ao luxo do alto clero, Hus foi excomungado, ou seja, expulso da igreja, preso e queimado vivo em 1415. Ainda hoje, ele é visto por muitos tchecos como um mártir. Depois deles, vieram outros. No início do século XVI, na região onde hoje é a Alemanha, um monge de nome Martinho Lutero revoltou-se contra a venda de indulgências e ousou discordar da doutrina católica. Era o início do movimento conhecido como Reforma Protestante. O reformador Martinho Lutero nasceu em 1483 na Alemanha e recebeu de seus pais uma educação bastante rígida. Com 18 anos, para a alegria de seu pai, que queria vê-lo advogado, Lutero entrou para a universidade para estudar direito. No entanto, ele não se interessava mais pelo estudo de direito, ele gostava de estudar a Bíblia e vivia preocupado com a salvação eterna. Por isso, trocou o curso de direito pelo de teologia e ingressou num convento agostiniano. Em 1507, foi ordenado sacerdote. No ano seguinte, começou a lecionar teologia na Universidade de Wittenberg. Estudioso e persistente, aos 29 anos, Lutero tornou-se doutor em teologia. No convento, ele fazia tudo o que julgava necessário à salvação da alma. Jejuava, orava, lia a Bíblia noites inteiras e, no entanto, continuava a se sentir um pecador. Lutero só superou sua crise pessoal e espiritual ao romper com a Igreja de Roma e propor uma nova doutrina. Em 1517, o Papa prometeu que todo aquele que desse dinheiro para construir a nova Basílica de São Pedro, em Roma, receberia em troca uma indulgência plena, isto é, o perdão dos seus pecados. Indignado, Martinho Lutero pregou na porta da sua paróquia as 95 teses, um documento contendo duras críticas à Igreja. A seguir, podemos ver algumas das teses de Lutero. Tese 24. A maior parte do povo está sendo enganada pela promessa de que seus pecados serão perdoados. Tese 32. Serão condenados, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através da carta de indulgência. Tese 86. Por que o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos ricos crassos, romanos ricos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos a Basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis? Foram duras críticas, né? Por causa disso, por insistir na defesa de suas ideias, Lutero foi expulso da igreja pelo Papa. O imperador católico Carlos V, que governava a região da atual Alemanha, também considerou um herege e mandou queimar seus escritos. Perseguido, Lutero se refugiou na torre de um castelo e traduziu a Bíblia para o alemão, possibilitando que pudesse ser lida por um número muito maior de pessoas. Vários príncipes da região, onde é a Alemanha, se converteram ao luteranismo e se aproximaram das terras da Igreja Católica, aumentando, com isso, seu poder e sua riqueza.
Alguns dos princípios defendidos pela doutrina luterana foram a salvação pela fé, ou seja, é a fé em Deus que salva uma pessoa e não as boas obras que ela praticou. O sacerdócio universal, todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo, então não depende exclusivamente do líder religioso. A Bíblia, por meio da qual Deus se revela, é a única fonte da verdade. O batismo e a Eucaristia são os dois únicos sacramentos, negando então os demais sacramentos defendidos pela Igreja Católica. O culto aos santos foi abolido. A ideia de que o Papa é infalível não tem fundamento. Qualquer membro da Igreja pode se casar, inclusive o líder religioso. Diante do avanço do luteranismo, o imperador Carlos V, que governava a região da atual Alemanha, proibiu o culto luterano nos principados católicos. Os príncipes luteranos protestaram contra essa proibição. Daí o termo protestante, para nomear os seguidores das igrejas surgidas a partir da Reforma. As ideias de Lutero se espalharam com velocidade. Para isso, muito contribuiu o aperfeiçoamento da imprensa. Inspirado nas ideias de Lutero, surgiu outro reformador, João Calvino. Calvino nasceu na França, em uma família burguesa, e se formou em teologia. Ele também defendia a salvação pela fé e outros princípios básicos da doutrina luterana. Mas, diferentemente de Lutero, Calvino acreditava na predestinação absoluta, ou seja, que as pessoas nada podiam fazer para mudar seu destino. Algumas são predestinadas por Deus à vida eterna e outros à morte eterna. Por causa dessas divergências e outras com a Igreja Católica, Calvino foi acusado de ser herege e ainda sofreu perseguição. Teve que deixar a França e refugiou-se em Genebra, na Suíça, onde encontrou pessoas abertas às suas ideias. Alguns dos princípios defendidos pela doutrina calvinista foram salvação pela predestinação, todo homem é pecador por natureza, fim do culto aos santos, infalibilidade da Bíblia, fim dos sacramentos, com exceção da Eucaristia e o batismo, e separação entre igreja e Estado. Na Inglaterra, surgiu outro reformador, o monarca Henrique VIII, nascido em 28 de junho de 1491 em Greenwich, no Palácio de Placentia. Foi o sexto filho de Henrique VII e Isabel de York, das dinastias dos Tudors. Em 1509, foi coroado rei da Inglaterra, se tornando o governante absoluto. Ficou famoso pelos seus 6 casamentos. Promoveu um conflito entre o Estado inglês e a Igreja, que era detentora de 1/3 de todas as terras da Inglaterra. Vamos conhecer um pouco sobre as esposas de Henrique VIII. A primeira delas, Catarina de Aragão. Casou-se com ela por paixão, depois que seu irmão e primeiro marido de Catarina tinha morrido. A relação durou 23 anos e rendeu uma filha, Mary. Após esse tempo, sem que tivessem um filho homem, Henrique foi até o Papa, alegando que o casamento era inválido e que exigia uma anulação do mesmo. A Igreja Católica não autorizou. O monarca, então, fundou a Igreja Anglicana e deixou Catarina. Segunda esposa, Ana Bolena, era irmã de um amante do rei, Maria. Ao abandoná-la, Henrique começou um caso com a Ana e se casou com ela. Ana Bolena se tornou figura importante da Igreja da Inglaterra, que na época sofria fortes represálias de Roma. No entanto, acabou sofrendo após encontrar o mesmo obstáculo que a primeira esposa de Henrique VIII. Não conseguiu gerar um herdeiro para o monarca. Rapidamente, Henrique VIII perdeu o interesse em Ana Bolena, divorciou-se dela e a decapitou. A Jane Seymour. 10 dias depois da morte de Ana, Henrique já estava casado com uma de suas damas, Jane. Diferentemente das esposas anteriores, Jane conseguiu gerar um filho homem para o trono real. Porém, complicações no parto fizeram com que ela morresse 12 dias após o nascimento da criança. A quarta foi Ana de Cleves. Era uma princesa alemã, casada por 6 meses com Henrique VIII, de maneira não oficial. Isso porque ela já era casada com outro nobre inglês, o que foi usado como argumento para a anulação do matrimônio. Só que dessa vez, a esposa concordou com o fim do casamento, recebendo uma grande recompensa financeira. Catarina de Howard. Aos 49 anos, Henrique casou-se novamente, mas com uma menina de 16 anos. Seu casamento foi curto, durando apenas 1 ano.
pois Catarina foi acusada de adultério, o que acabou na sua condenação 3 meses após assumir o cargo de rainha. Como consequência, acabou sendo decapitada. E a sexta, Catarina Parr, a última esposa de Henrique VIII, teve um papel importante na restauração da ordem da corte britânica. Henrique chegou a declará-la sucessora do trono quando o rei foi à guerra. Quando morreu, Catarina foi autorizada a morar em seu palácio com o título de rainha viúva. Os motivos que geraram conflito entre o Estado inglês e a Igreja Católica foram pessoais. Queria a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão. Desejava um novo matrimônio com Ana Bolena. Isso fez com que ele tivesse um conflito com o Papa Clemente VII, que não autorizou o divórcio. Porém, mesmo sem autorização papal, Catarina foi formalmente despojada do seu título de rainha e Ana foi coroada rainha consorte. Clemente VII excomungou Henrique VIII. Como represália, o rei inglês instituiu o Ato de Supremacia, que confiscou todas as terras da Igreja Católica na Inglaterra, formou uma nova igreja chamada de Anglicana e declarou Henrique VIII o líder supremo da nova religião. Alguns dos princípios da doutrina anglicana são: manteve muitas das características da Igreja Católica, podendo ser considerada uma Igreja Católica reformada, adora a Deus e entende que a Bíblia é a chave para compreender a revelação de Deus aos homens. É uma igreja democrática, onde todos têm o direito de se expressar, mesmo sendo minoria. Aceita o divórcio, reconhece os 5 ritos sacramentais: confirmação, confissão, sagradas ordens, matrimônio e unção dos enfermos. E os 2 sacramentos da igreja, Santa Comunhão e Santo Batismo. No mapa, podemos ver como que ficou a divisão da Europa se levarmos em consideração as crenças religiosas. Em amarelo estava a região no qual predominava o catolicismo. De laranja, o domínio luterano. De rosa, o domínio calvinista. E de verde, o domínio anglicano. Nota-se que na Europa a Igreja Católica ainda estava presente em maior quantidade, porém perdeu bastante espaço para as demais denominações religiosas cristãs. Diante de tudo isso, a Igreja Católica não ficou parada. Ela também se reformou. É o que chamamos na história de Contra-Reforma ou Reforma Católica. Foi conduzida pelo Papa Leão X, que organizou a Igreja no Concílio de Trento, entre 1545 e 1563. Concílio é uma reunião de autoridades eclesiásticas com o objetivo de discutir ou deliberar sobre questões pastorais, de doutrina, fé e costumes. Nesse concílio, os religiosos católicos reafirmaram os dogmas da Igreja, negando as mudanças doutrinárias realizadas pelos reformistas. As ideias principais que foram confirmadas ou estabelecidas foram a confirmação dos 7 sacramentos, batismo, confirmação ou crisma, eucaristia, confissão, ordem sacerdotal, casamento e unção dos enfermos. Reafirmação do culto à Virgem Maria e aos santos. Reafirmação de que um bom católico é julgado por sua fé e pelas obras que faz. Estabelecimento da supremacia dos papas, revalidando o celibato clerical e a indissolubilidade do matrimônio. E a confirmação, que as fontes da doutrina católica são a Bíblia e a tradição da Igreja. Por fim, para moralizar a Igreja, ela condenou a corrupção interna ligada à venda de cargos eclesiásticos, relíquias e indulgências, exigiu que o clero voltasse a ter uma vida simples e espiritual, com a obrigação de ter uma conduta moral exemplar e boa formação intelectual. Determinou a criação de seminários para a formação de sacerdotes e deveria haver um seminário em cada diocese. Criou a Companhia de Jesus e criou o Index, que era uma lista de livros proibidos que as pessoas não poderiam ler. Além disso, reabriu o Tribunal da Santa Inquisição. Então, tudo isso gerou a diminuição da influência e do poder da Igreja Católica na Europa. Também o surgimento de novas igrejas cristãs, como por exemplo a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana, a Igreja Calvinista, a diminuição da interferência da Igreja Católica no poder político dos monarcas, a tradução da Bíblia para outros idiomas, entre eles o alemão e o francês. Desta forma, mais pessoas passaram a ter acesso à leitura da Bíblia.
e uma reforma no interior da própria Igreja Católica, que estava preocupada com a perda de fiéis e de sua influência. Atualmente, existem inúmeras denominações protestantes, ou também chamadas evangélicas. Nem todas estão de acordo com os pensamentos de Lutero, mas tiveram origem nesses fatos ocorridos no início da Idade Moderna. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero vocês na próxima aula, hein? Beijos!